Turma, vamos lá, né? Página 104, lição 9, ó. Continuamos ainda na lição 2. Estamos falando, ó, turma, sobre textos informativos. E hoje vamos ler essas definições de Aurelínio, ok? Então observem na página de vocês. Turma, iremos ver agora três definições de palavras diferentes. Por exemplo, a primeira dificuldade, depois a palavra lembrança e depois a palavra pouco, ok? Vamos para a dificuldade. Vemos lá, né, a palavra inteira, dificuldade, depois veremos ela dividida, separada, tá bom? Então temos a primeira e a segunda definição. Então vemos que também ela é uma palavra, um substantivo. A primeira definição é qualidade do que é complicado, trabalhoso. Então, por exemplo, o João teve dificuldade para fazer a pesquisa sobre Tiradentes, pois não tinha material. Segunda, complicação, obstáculo. Então, ó, exemplo, não vejo dificuldade na tarefa de hoje. Então é exatamente isso. Não, vocês verão que não existe dificuldade na atividade de hoje, turma. Vamos para a segunda palavra, lembrança. Temos ela inteira, temos ela também separada. Observe como se separa a palavra lembrança. Ela também é um substantivo. Primeira, segunda e terceira definição, tá bom? Lembrança pode ser atividade de lembrar. Ok, turma? 2. Coisa ou fato lembrado. Recordação. Por exemplo, mamãe contou-me lembranças da sua infância. Ok? E presente, que é a terceira definição. No meu aniversário ganhei muitas lembranças. Então aqui já seria aquela lembrança de presente, uma lembrancinha, ok? Então essa é a definição de lembrança aqui. Vamos para a terceira palavra. Pouco. Olha só, turma. Pouco. Vocês lembram que já estudamos, ó, ditongos? E olha aí o ditongo. É aquele encontro, né, de duas vogais que não se separam. Então a palavra pouco se separa assim. Então pouco ele já não é um substantivo, né? Como vimos essas duas outras palavras. Pouco é um pronome. Então, turma, vamos ver o que é duas definições dele. Então, a primeira definição é algo em quantidade menor do que o habitual, ok? A moça tinha pouco a oferecer, mas o fez de boa vontade. Então, quantidade, né? Segunda, não muito, insuficiente. O rapaz comeu pouco. Se for eu, como muito, né, turma? Então, ele aqui dá algumas definições, é algo informativo. Para quem não sabia o que era dificuldade, agora já sabe. Para quem não sabia o que era lembrança, vocês puderam ver com exemplos e pouco. Então, vocês conseguiram ver, por exemplo, o que cada palavra é, por exemplo, na classificação. Temos substantivos, temos o pronome, então ele é algo que informa, não é isso? Vocês lembram daquele texto do Guaraná? A mesma coisa, ele informa o que é. Vocês lembram daquele texto do turismo? Pois é, ele informa algo, então vocês observem, tá bom? Página 105, turma. Vamos ver algumas explicações. Então, mania de explicação de Adriana Falcão. Turma, observe nessa imagem e leiam a frase e vocês observarão como faz sentido, né? A dificuldade, ela deixa uma frase. A parte que vem antes do sucesso, ok? Turma, lembrança é quando, mesmo sem autorização, o seu pensamento reapresenta um capítulo. Que legal, né, turma? Vocês lembram, por exemplo, de uma viagem que vocês fizeram? Eu lembro de algumas viagens que eu fiz, então lembrança é isso. E por último, pouco. É menos da metade. Então observe como a palavra pouco foi incluída aqui nessa parte. Interessante, né? Então vamos passar para os exercícios depois de um texto informativo desse bem agradável, ele dá a definição, ele ainda aplica na palavra, na frase. Então vamos aos exercícios.
Turma, então questão primeira, né? Da página 106. Vamos explicar. Porque eu ainda sei que tem pessoas que ainda vão, ó, professor, qual página é? Sendo que eu explico no vídeo tudinho. Turma, primeiro, vocês observem que faremos apenas duas, conforme eu estou mostrando para vocês. Não é para fazer tudo. Mas se quiser fazer tudo, fique à vontade. Turma, que tipo de texto eles são? Na leitura da página 104 e 105, podemos ver que temos o quê? Dois textos. Uma que é definições de Aurelino e a outra mania de explicação de quem? De Adriana Falcão. É um texto que, turma, que tipo de texto eles são? Eu falei na hora da leitura o que eles são. Mas se vocês quiserem uma ajudinha a mais, vocês podem estar indo lá no sumário e vocês observarão, procurarão a página lá que está esses dois textos e vocês verão, né, que ele está numa linha dos textos, o quê? Agora eu não vou falar, vocês procurem lá também e assistam ao vídeo caso vocês tenham alguma dúvida que eu expliquei no início. B. Para quem foram escritos esses textos? Então vocês irão me falar para quem? Professor, esse texto foi escrito para uma pessoa que quer, ok? Então vocês formem aí a palavra, a frase de vocês. Turma, questão 3, ok? Questão 3. Diz o que da página 106? Leia as definições de mania de expressão. Turma, lembra que já fizemos a leitura, não foi isso? Então, é responder agora. Então, eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês, turma. Não precisa copiar as perguntas, porque eu também tenho um livro aqui. E aí eu acompanho só as respostas e aí a gente ganha tempo, ok? Turma, letra A. Dê um exemplo de um sucesso que você teve e da dificuldade que veio antes dele. Turma, por exemplo, sobre provas, por exemplo. Então, um exemplo, por exemplo, eu faço natação. Então, é difícil, né? O treino, você tem que treinar antes, mas na hora que você ganha, você se sente feliz, não é isso? No meu caso, esse é um exemplo meu de sucesso. Então, eu já ganhei algumas medalhas. Então, fale de você, entende? Com as suas palavras. Não quero, professor, um verbozinho. Não, eu quero frase. Turma, vocês já são crianças grandes, inteligentes, eu quero frase. Então, vocês dê um exemplo de sucesso que você teve e da dificuldade que veio antes, ok? Já dei o meu exemplo, então faça o seu agora. B. Dê um exemplo de um capítulo da sua vida que seu pensamento reapresenta. Como assim reapresenta? Como já vimos lá a definição de lembrança. É algo que você lembra. Por exemplo, eu fiz uma viagem, professor, para o interior, aprendi a andar de cavalo no interior, corri atrás das galinhas. Professor, fiquei, por exemplo, na casa de um amigo, que brincamos, foi tão divertido. Eu quero assim, tá bom, turma? Eu quero frases. Não venha com palavrinha solta não, porque vocês já são inteligentes para montar uma frase. Turma, para essa questão, eu peço que você dê um pause agora e vá no nosso grupo, que tem lá o vídeo explicando sobre raiz, prefixo e sufixo, tá bom? Então assistam o vídeo, vocês entenderão novamente e aí faremos essa atividade. Lembra que eu já expliquei algumas vezes, por exemplo, sobre adjetivo pátrio, como colocar, tipo, Venezuela, venezuelana. Então, esse é um tema que estamos vendo novamente, entende? Porém, eu peço que vocês assistam o vídeo, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho, acredito que vocês já tenham assistido, né? Depois que vocês obedeceram para ir lá e assistir. Então, vamos à questão de número 6. Você já percebeu que é possível saber o significado de uma palavra conhecendo o seu sufixo? Por exemplo, lembrança. Lembrança, como vocês viram no vídeo, então tem uma palavra raiz, uma palavra primitiva, que é o que? Lembrar. Então observe que a palavra lembrar, ela é o primitivo, é aquela palavra que vem no início. E aí acrescentaram
No final, ao que? Tiraram o R, colocaram N, o C cedilha e o A. E ficou o quê? Lembrança, não foi isso? Então observe, da palavra primitiva derivou a palavra lembrança. Então, né, dá para perceber isso. Então, turma, vamos à letra A. Como é formada a palavra lembrança? Nossa, eu acabei de falar, né? Eu acho que se vocês entenderam, vocês vão associar agora. O professor acabou de falar de cola, olha, poxa vida. Então tá. Então, como vocês já sabem, né, a palavra lembrar. E aí acrescenta o quê? E aí vocês me falam. Escreva no seu caderno. B. Use os mesmos sufixos para formar palavras derivadas de. Turma, lembra. Agora que eu expliquei. Lembrança, a palavra raiz é lembrar. E aí coloca o quê? Qual o sufixo? Aí acrescenta o N, o C cedilha e o A, ok? Então, vamos lá. As palavras são crer, confiar, mudar e vingar. Então, essas são palavras raízes, né? Primitivas. Então, vamos lá acrescentar esse sufixo, que é o N, o C cedilha e o A. Vou dar um exemplo para vocês. A palavra é crer. Fica o quê? Crença. Tira o R e coloca o N, C cedilha e o A. Crença. Turma, então a partir de agora eu quero que vocês façam, confiar, mudar e vingar. Não esqueçam de tirar o R e acrescentar o sufixo, tá bom? Do jeito como eu fiz no exemplo anterior. Turma, para tudo. Então, o que iremos fazer agora? Eu convido vocês a assistirem o vídeo que eu deixei também de classificação das frases. Então dá um pause, vai assistir. Temos 5 tipos de frase. Então assistam, revejam, entendam, ok? Bem rapidinho o vídeo. E aí o que acontece? Vocês, depois que assistirem o vídeo, vamos lá, vou dar um pause. Dá o pause e vai lá assistir. Assistiu? Voltou. Faz a número 11. No número 11 temos o quê? Algumas frases, né? Ele pede para observarmos. Temos 3 tipos de frase. Então, temos lá, primeiro, muito obrigada. Outro, bom dia e até logo, no quadro azul. 2, ai meu pé, alô e viva. 3, qualidade do que é complicado e algo em quantidade menor do que o habitual. Turma, simples. Depois de assistir o vídeo, eu peço só que vocês façam a letra A, identifique quais são as classificações dessas palavras. Então, se ficou com dificuldade em uma frase, vai e faz a outra. Vai tentando fazer o máximo que vocês podem, tá bom? Exercitando a mente, fazendo mesmo com cuidado, entende? Para que seja, assim, bem interessante para vocês. Ok, turma? Turma, então, página 111, vou explicar e eu espero que vocês entendam que essa atividade não é para ser feita agora. É para uma atividade complementar para casa, turma. Então, mas quem quiser fazer, e já terminou as outras, e já mandou, eu já corrigi, então vamos lá, foco. Turma, leia com atenção as definições abaixo. Elas também foram retiradas do livro Mania de Explicação, lá do segundo texto. Solidão é uma ilha sem barco. Raiva é quando o cachorro que mora em você mostra os dentes. Tristeza é uma mão gigante que aperta o seu coração. Turma, então, o que vocês irão fazer? Vocês irão meio que se tornar um dicionário agora, com todas as experiências que vocês já viveram. Então, agora que você já está bem inspirado, defina os termos a seguir, usando as palavras indicadas, tá bom? Então, como funcionará? Existem 2 quadros, né? Então, temos o termo a ser definido, medo, por exemplo, e as palavras indicadas, noite e pensamentos. Então, turma, por exemplo, medo. Vamos definir o termo medo juntando com as palavras noites ou pensamento, por exemplo. Quando a noite chega, meus pensamentos aflorescem com medo de um dia sem o sol. Olha só que filósofo, né?
Então agora mostre que você está inspirado também como professor e faça apenas, vocês podem fazer também o medo, carinho e felicidade, lembrando de juntar com as palavras que estão na mesma linha, tá bom? Professor, eu não entendi. Me explica de novo. Vai lá no meu privado que o professor vai dar uma ajuda extra para vocês. Então essa é uma atividade para casa, para vocês fazerem, assim, com muito carinho, com muita dedicação. E aí eu espero ler frases bem inspiradoras, viu? Eu quero só ver.